de Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós fizemos a leitura nessa noite, o livro de Atos, capítulo de número 3, eu acredito que é um texto conhecido por toda a igreja, aonde todos nós que estamos aqui, acredito eu que já ouviu alguém pregar acerca da cura desse aleijado na porta do Templo Formosa. Se não ouviu alguém pregar acerca da cura desse moço na porta do Templo Formosa, eu tenho a certeza que todos nós já ouvimos algum trecho de louvor, um pedacinho de hino, falando ou narrando um pouco da história desse homem. Todas as vezes que Deus, Ele me concede a oportunidade para poder pregar a palavra, eu sempre uso dessa oportunidade para dizer que toda história, ela tem um começo, toda história, ela tem um meio e toda história, ela tem um fim. Eu não acredito em uma história sem começo, eu também não acredito em uma história sem meio, e eu tenho muita dificuldade para acreditar em uma história sem fim. Até porque a nossa vida, ela está baseada dentro dessas três coisas: começo, meio e fim. Quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender o início do livro de Atos. Nós olhando para o capítulo 1 até o capítulo de número 3, nós vamos ver que após a ressurreição de Jesus, aquele povo, eles vão entrar num período de festa, conhecido como a festa do Pentecoste. Essa festa, ela tem a durabilidade de 50 dias. São 50 dias em que o povo vai festejar, vai cantar, vai fazer aquilo que lhe aprai. Mas quando nós olhamos para a história, Jesus, ele fica desses 50 dias, 40 dias com seus discípulos. E dentre desses 40 dias que Jesus, ele está com os discípulos, ele vai trazer à memória dos discípulos aquilo que ele disse no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 46. Jesus, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 1, o versículo de número 8, Jesus, ele relembrou da promessa da descida do Espírito Santo. Atos 1:8, ele diz: recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Enquanto Jesus, ele estava olhando para os discípulos e dizendo: recebereis a virtude do meu Espírito que há de vir sobre vós. O versículo 9 vai dizer que enquanto ele dizia isto que? Recebereis a virtude do meu Espírito que há de vir sobre vós. Enquanto ele dizia isto, vendo eles, foi elevado nas alturas em uma nuvem. Então, enquanto Jesus, ele olhava para os discípulos e dizia: olha, vocês vão receber a virtude do meu Espírito, que vai descer sobre vós. Ele começa a flutuar e ele vai sendo levado aos céus em uma nuvem, ao ponto daqueles que ouviam Jesus pregar acerca da descida do Espírito Santo levantar a cabeça, olhar para o alto e ver Jesus sendo levado nas nuvens. Quando Jesus,
ele foi levado nas nuvens. A Bíblia vai dizer que apareceu 2 homens, 2 varões de branco. Olhou para os discípulos e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vós veste subir é o mesmo que há de vir vos buscar. Dentro desse intervalo, a Bíblia vai nos mostrar que eles vão estar dentro de um cenáculo, orando, buscando a presença de Deus. E quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 2, o versículo de número 1, nós vamos perceber que fala sobre o último dia dessa festa do Pentecoste. Jesus participa de 40 dias, é levado aos céus, falta 10 dias para a festa acabar. Nesse intervalo de 10 dias, algumas pessoas vão abandonar o ambiente que eles estavam. Algumas pessoas vão sair do cenáculo e vão para o lado de fora. Porém, a história, ela vai nos dizer que dentro da casa ainda permanece 120 pessoas. 120 pessoas esperando a promessa do Espírito. Era cerca de 500 pessoas. 380 desistiram, voltaram para trás, mas 120 pessoas continuou no ambiente, e o clamor desse povo era esse: estamos esperando a presença de Deus. Estamos esperando a presença de Deus. E o que me faz amar a Bíblia é que o capítulo 2, versículo 1 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. No último dia da festa, talvez ninguém dava nada, talvez ninguém esperava nada, mas o texto diz que no último dia, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: e de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos os que estavam assentados. Versículo 3: e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousava sobre cada um deles. O versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Se só permaneceu 120, não foi só 99 cheio do Espírito Santo, não foi só 100 pessoas cheias do Espírito Santo, não foi só 115, 118 ou 119. O verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero acreditar que se você saiu da sua casa e veio para esse culto, não foi para ver esse pregador pregar, mas foi para receber a virtude do Espírito Santo. E lá vai uma verdade, apóstolo Júnior: ninguém é cheio do Espírito Santo de boca fechada, braço cruzado, perna cruzada. Não, pregador, não. Salmos 81:10 está escrito: assim diz o Senhor, que te tirou da terra do Egito, abre bem a sua boca e eu te encherei. Aleluia. Se é verdade que você quer ser cheio, eu quero dar 10
10 segundos para você adorar a Deus. 10 segundos de adoração a Deus. 10 segundos. Será que você não tem 10 segundos de glória a Deus? Será que você não tem 10 segundos de aleluia? Será que você não tem 10 segundos para entregar para Ele uma adoração? Porque eu acredito que em 10 segundos Ele pode renovar, curar, levantar, batizar. Nós queremos receber, mas não queremos adorar. Todos foram cheios. E se eu falar para você que tem gente que se incomoda com alguém cheio do Espírito Santo? Porque os versículos seguintes diz que alguém está lá fora curtindo a festa, olhou para dentro do cenáculo e diz: estão todos eles embriagados a esta hora da tarde. Aí quando Pedro ouviu isso, as pessoas dizendo eles estão embriagados a esta hora da tarde, lá vai Pedro se levantando e saindo para fora do cenáculo. E eu confesso para a igreja que quando eu vi Pedro se levantando e saindo para fora do cenáculo, eu me assustei quando eu não tinha um pouquinho de conhecimento dentro da história. William, por que você se assustou? Porque eu me lembrei do episódio de Mateus capítulo de número 26, quando Jesus convida Pedro, Tiago e João para ir para o Getsemane. Naquele período de entrega, de oração, eles dormem. Jesus diz: acorda, nem nesse momento de dor vocês podem me ajudar. Aí chega Judas, beija Jesus, os soldados entram no monte, prende Jesus. Pedro puxa a espada, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar. Quando eu vi Pedro saindo, eu falei: pronto, ele vai puxar a espada e ele vai sair ferindo um monte de pessoa. Só que aí eu compreendi a história. William, o que você compreendeu? Que lá em Mateus 26 era o Pedro sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ele puxa a espada e ele fere Malco e corta a sua orelha. Mas o Pedro, após Atos 2, verso 4, cheio do Espírito Santo, ele não tem o comportamento de puxar a espada. Pedro defende a igreja, dizendo: eles não estão embriagados. Olha o verso 16 do capítulo 2. Mas isso foi dito pela vida do profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles profetizarão. O que Pedro estava dizendo, pregador, o que está acontecendo naquele culto não é resultado de álcool, não é resultado de bebida, não é resultado da terra. E o que é que está acontecendo lá? É o Espírito Santo que desceu no meio da igreja. Eu não sei se você acredita, e não é jargão de pregador, mas há uma graça que os céus está liberando sobre a vida de quem veio Aleluia. É a presença do Espírito Santo. Só que aí Pedro, ele vai pregar para aquela multidão, irmãos. E a mensagem que Pedro vai pregar é a mesma mensagem que Jesus pregou. A mensagem que Pedro vai pregar é a mesma mensagem que João Batista pregou. Ah, mas pregador, não gosto de ouvir, está repetindo a mensagem. E se eu falar para você que Pedro repetiu a mensagem de João Batista? E se eu falar para você que Pedro, ele repetiu a mensagem de Jesus? João Batista, ele começou pregando lá nas margens do Jordão, e a sua mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí ele batizou Jesus,
Aí Jesus, após sair do deserto de 40 dias e 40 noites, ele vai dar o início ao seu ministério. E quando ele dá o início ao seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, do verso 12 em diante, você lê na sua casa. Jesus, ele começa a caminhar e uma multidão está nas trevas. E eles dizem, eu vejo a luz. Aí Jesus começa a pregar para aquele povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Pedro sai para fora, Atos 2:38, e disse Pedro, arrependei-vos. E disse Pedro, arrependei-vos. A mensagem não muda, a mensagem ainda é a mesma. Se Pedro pregou a mensagem que Jesus pregou, a mensagem que João Batista pregou, nessa noite eu não vou mudar, eu vou repetir a mensagem que Pedro pregou, Jesus pregou e João Batista pregou. Qual é a mensagem, pregador? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Pega na mão de alguém, por gentileza, pega na mão desse moço, dessa moça, chacoleja ele, chacoleja ela e diz, a mensagem não mudou, a mensagem ainda é a mesma, arrependei-vos, 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 a mensagem não mudou. E sabe qual é o resultado dessa mensagem? Arrependei-vos. Atos 2, verso 41. Atos 2, verso 41 está escrito: de sorte foram batizados de bom grado aqueles que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se à igreja. Olha o resultado: 3.000 almas. 3.000. A mensagem ainda salva. Arrependei-vos. Se essa mensagem voltar para os nossos cultos, volta a ter salvação. Se nós se preocupar em pregar o arrependimento, volta a ter cura. 3.000 almas na primeira pregação do Pedro. A segunda fica para outra ocasião, mas foi 5.000 almas. Aí Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, fala sobre a qualificação da igreja missionária, sobre a característica dessa igreja, que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tinha tudo em comum, todos temiam, eles carregavam dentro de si o temor a Deus, vendiam as propriedades, ajudavam os necessitados, eles se alegravam, louvavam a Deus quando alguém se arrependia. Mas quando a gente lê o livro de Atos, capítulo de número 3, vai falar de uma história de 2 homens que estavam indo para a oração, e isso vai chamar um pouco da nossa atenção. Atos capítulo 3, versículo de número 1, fala que Pedro e João subiam juntos. Essa é a parte A do versículo 1, Pedro e João subiam juntos. William, o que isso quer dizer? Pedro e João subiam juntos, fala sobre a importância da comunhão, e Pedro e João subiam juntos, eles não andavam sozinhos, entre eles havia unidade. É por isso que Jesus, ele levantou 70 homens, e ele não disse vai de um em um, não, ele disse vai de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2. William, por quê? Porque se um pensar em parar, o outro já está ali dizendo não para, não para, não para, não para.
para. Não, a caminhada cristã, ela não é isolada. A caminhada cristã, ela é coletiva, é unidade. O salmista já dizia: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é necessário. Por que, pregador? Porque aonde há concordância, a manifestação da glória de Deus. Deus se manifesta aonde há concordância. Se tiver concordância entre nós, a glória de Deus vai se manifestar nessa noite. Se houver concordância entre a igreja, a glória de Deus vai se manifestar nessa noite. Olha a continuidade: e subiam juntos ao templo a hora da oração. William, o que isso quer dizer? Pedro e João, eles tinham disciplina espiritual. Pedro e João, eles não eram levados pela emoção, eles eram levados pelo compromisso, porque quem prioriza a oração vive o sobrenatural. Eu vou repetir: quem prioriza a oração vive o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural? Ora. Quer viver o sobrenatural? Coloca a cara no pó. Quer viver o sobrenatural? Se prostra. Eles estavam indo juntos para a oração. Só que o final do versículo 1 diz assim, na hora nona. Irmãos, e esse versículo é o versículo específico para o dia de hoje. William, por quê? Porque entre eles havia um horário definido, às 3 da tarde. Irmão, e você poderia chamar Pedro e João para ir em qualquer lugar, 3 da tarde, eles iriam dizer: tenho compromisso. Não posso deixar o meu compromisso. A intimidade com Deus, ela exige de nós dedicação. Eu não consigo entender alguém que fala que quer ter intimidade com Deus, mas não quer se dedicar. Eu sou assim mesmo, irmão. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu já estou mais calmo, outra hora eu já estou para um lado e para o outro. Mas eu não consigo entender, porque nós falamos que queremos viver uma vida de comunhão com Deus, mas não queremos se dedicar. E qual é a forma, William, de nós se dedicar? Orando. Ah, pregador, eu tenho vontade de pregar. Como eu faço? Lendo. Eu tenho vontade de ser usado por Deus nos mistérios. Ore, que Deus revela. Então, quando nós olhamos para o texto, a intimidade com Deus, ela vai exigir de nós dedicação, tempo de entrega, tempo de busca. William, por quê? Porque quem tem tempo com Deus também vê o tempo de Deus agir. Eu repito, quem tem tempo com Deus também vê o tempo de Deus agir. Quem tem tempo com Deus também vê o tempo de Deus agir. Eles tinham um horário definido, às 3 da tarde. Vamos ali? Não, tem oração. Vamos ali no shopping? Não, tem oração. Vamos ali no parque? Não, tem oração. E eu não troco o momento de oração por um momento de prazer. O momento é de adorar. Então deixa eu ir adorar a Deus. E eu preciso dizer para alguém: valorize a comunhão, caminha com pessoas que te aproximam da comunhão com Deus. Tenha do seu lado pessoas que te levam para perto da oração. Tenha do seu lado pessoas que te levam para perto da palavra. Tenha do seu lado pessoas que te levam para perto de Deus. Eu preciso dizer para alguém algo que
você já ouviu várias vezes e vai ouvir de novo: Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então essa pessoa do seu lado é propósito de Deus. Caminha com quem te traz para perto do altar. Eles estavam indo para a oração. Só que olha o versículo 2, a história muda. William, por quê? Porque vai falar de um homem que tem uma condição limitada. A parte A do versículo diz assim, ó: coxo, desde o ventre da sua mãe. Irmãos, não era uma situação momentânea que vem e passa. Era uma situação antiga e muito profunda que esse homem passava. Coxo desde o ventre da sua mãe. E isso vai chamar a nossa atenção. William, por quê? Porque esse homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, ele era colocado, o texto diz, todos os dias na porta. Todos os dias ele era colocado ali. Era uma rotina, irmãos, de dependência. Eu preciso estar ali. Ele vivia essa repetição, sem expectativa de mudança. Já viu pessoas assim? Que frequentam culto, congressos, grandes eventos, vive esse ciclo de repetição, mas sem expectativa de mudar, sem expectativa de mudança. Ele dependia dos outros para dar esmola, ele dependia dos outros até para ser colocado naquele lugar. Muitas pessoas passavam por ele e davam para ele aquilo que lhe alegrava. Um pedaço talvez de pão, uma moeda de ouro ou uma moeda de prata, e arrancava sorriso. E lá vai uma das maiores verdades. Existem muitas pessoas que vivem esse ciclo repetitivo sem perceber que Deus quer mudar a tua história. Existem pessoas que vivem dentro desse ciclo de repetições e não conseguem perceber que Deus, Ele quer mudar a tua história. Tinha tanto lugar para colocar esse homem, mas a continuidade do versículo 2 é: e colocava na porta do templo chamada Formosa. William, por que na porta do templo chamada Formosa? Era uma posição de estratégia. Havia apenas uma porta para entrar, e a mesma porta que entra é a mesma porta que sai. Então é um ponto de estratégia. Vamos colocar ele na porta, porque aqui vai ter pessoas entrando e pessoas saindo, pessoas entrando e pessoas saindo, e ele esperava, aleluias, o milagre. Você percebe que ele está na porta do templo? Por que não dizer que ele está perto do milagre? Ele está perto da mudança, ele está perto da transformação. Ele está na porta, mas ainda não tinha acesso ao milagre. Ele está na porta, mas ainda não tinha experimentado o extraordinário. Ele está na porta, mas ainda não tinha vivido o sobrenatural. A porta do templo, ele está perto do sagrado, mas sem acesso ao milagre. Mas eu vim dizer para alguém: sai da porta, Deus está te chamando, vem viver milagres. Ele está na porta, está no acesso, mas não vive o milagre. A expectativa dele é: eu vou receber alguma coisa, porque o final do versículo diz: para pedir esmola aos que entravam. Todo mundo que passava, ele dizia: me dá uma esmola. E quantas pessoas ajudou ele? Como Pedro e João tinham essa vida
contínua de oração, porque não era só aquele dia, tá? Era uma vida contínua. Quem não nos garante que um dia Pedro e João não já deu esmola para ele em um dos dias de oração? Mas naquele dia foi diferente. Olha o versículo 3. Quando vendo Pedro e João que ia entrando no templo, ele gritou. E qual foi o grito, pregador? Me dá uma esmola. Ele grita, me dá uma esmola. Ele olha para Pedro e João com um olhar limitado pela necessidade. Me dá uma esmola. Irmãos, aqui nós precisamos entender que esse homem, ele via Pedro e João apenas como fonte de ajuda material. Ele não olhava para Pedro e João como homens de Deus. O olhar desse coxo para Pedro e João é só como um olhar de fonte de ajuda. Eles têm algo para me ajudar. Eles têm algo para me socorrer. Diante de um milagre tão grande, ele faz um pedido tão pequeno. Me dá uma esmola. Ele pediu uma esmola, mas o que Deus tinha para ele naquele dia não era esmola. Aleluias, o que Deus tinha para ele naquele dia era cura para a sua vida. Ele estava com uma expectativa natural, a sua fé estava nos homens. Os homens podem me dar uma esmola, mas eu vim dizer para alguém nessa noite: saia dessa expectativa natural e entra na expectativa espiritual. Deixa de acreditar nos homens e começa a acreditar no poder de Deus, na graça, na autoridade que vem de Deus. Eu vim dizer para alguém: mude a sua expectativa, olhe para Deus, não olhe para os homens. Nós homens somos apenas instrumentos, nós homens somos apenas instrumento, mas a resposta que a igreja precisa, ela vem da boca de Deus. Tem resposta para alguém nessa noite. Tem resposta para sua casa, tem resposta para sua família, tem resposta para os seus projetos, tem resposta. Olha Pedro e João, versículo 4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro quebrou uma rotina na vida daquele homem, quando ele disse assim: olha para nós. Irmãos, nós não precisamos ser tão intelectual para entender isso, porque se Pedro está dizendo olha para nós, é sinal que quando ele disse me dá uma esmola, ele abaixa a cabeça. Pode ver, todo mundo que pede ajuda é desse jeito, tem esse comportamento de pedir e abaixar a cabeça, porque é vergonhoso, é humilhante. Só que Pedro quebrou essa rotina dizendo: olha para nós, olha para mim. Porque antes do milagre acontecer, houve essa conexão do olhar. Deus marcou essa noite para conectar você com o seu milagre. Eu vou repetir só para esse lado esquerdo aqui, Deus marcou essa noite para conectar você com seu milagre. Deus marcou essa noite para conectar essa igreja com seu milagre. Eu não sei se você está acreditando nisso, mas os céus marcou essa noite para nos conectar com o nosso milagre. Há um direcionamento divino para alguém nessa noite. Deus estava mudando o foco daquele homem, e Deus marcou essa noite só para dizer para alguém: eu estou mudando o teu foco, eu estou mudando esse cenário, eu estou mudando a tua história. Deus usa momentos simples
simples para gerar milagres extraordinários. Deus usa momentos simples para fazer milagres extraordinários. Olha para nós. O olhar pode ser o início de uma vida transformada. E quando eu falo de olhar, isso é muito sério, igreja. William, por quê? Porque nós temos o poder de conversar pelo olhar. Às vezes eu olho para o meu filho, eu não preciso falar nada, só o meu olhar já está dizendo, estou conversando. O olhar diz muita coisa. Às vezes eu consigo dialogar com a minha esposa pelo olhar. E eu acredito que não é só eu que tenho isso de conversar com as pessoas, esposa, filho, pelo olhar. O olhar fala muita coisa. Quer ver? Um certo dia Jesus olhou para esse Pedro e disse assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro disse: não, Senhor, você acha que eu vou te negar? Jesus disse: vai, aqui antes que o galo cante. Aí lá vai Jesus sendo preso. Pedro senta lá naquela fogueira, na casa do sumo sacerdote. Aí quando Pedro sentou lá naquela fogueira, na casa do sumo sacerdote, a Bíblia vai deixar bem claro que alguém olhou e disse: tu andou com ele? Pedro disse: não sei nem quem é, mas tu fala como ele. Não, eu não sei nem quem é. Aí alguém disse: não, pela 3ª vez. Aí o instrumento, aí Pedro se lembra. Aí olha o que está escrito em Lucas 22:61. Eu vou ler só para você entender. Lucas 22:61. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou. Jesus não pregou, Jesus só olhou. E Pedro se lembrou daquela palavra do Senhor que lhe havia dito: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Versículo 62. Aí quando Pedro se lembrou, ele se levanta e saindo Pedro para fora, chorou com amargura de alma, porque o olhar dele disse: lembra do que eu te disse? O olhar de Jesus está disposto para alguém nessa noite. Os céus estão olhando para a tua história, os céus estão olhando para a tua casa, os céus estão olhando para a tua família, os céus estão olhando. Aí ele olha, verso 5 de Atos 3, ele olha, e o texto diz assim, ó: e olhou para eles, esperando receber deles alguma. Olha o objetivo do coxo: eu vou olhar, porque eles vão me dar alguma coisa. Ele disse, ele olha, e ele diz: eu tenho certeza que eles vão me dar alguma coisa. Só que ele vai ser frustrado, irmãos. Olha o verso 6. E disse Pedro: eu não tenho ouro e nem... Ele olhou esperando receber deles alguma. Só que olha o que Pedro disse: eu não tenho ouro. William, por quê? Porque a autoridade espiritual é mais poderosa do que recursos materiais. Eu vou repetir: a autoridade espiritual é mais poderosa do que recursos materiais. O avivamento não depende da riqueza, mas da unção. Quem anda com Deus carrega algo diferente. O milagre começa quando você decide focar. Deus, Ele está dizendo nessa noite: eu vou superar as suas expectativas. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. William, o que é isso? Limitação humana. Pedro reconhece: eu não tenho recursos materiais para te ajudar, mas eu carrego uma riqueza. Eu carrego uma riqueza e eu quero liberar
essa riqueza espiritual que eu carrego sobre a sua vida. Aleluia. Pedro está dizendo: eu vou liberar o que eu tenho sobre a sua vida. William, o que é que Pedro tinha? Autoridade no nome de Jesus. Olha o versículo de número 6. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo o Nazareno. Poder no nome de Jesus, irmão. Há poder no nome de Jesus. Milagres acontecem pela autoridade que há no nome de Jesus. Mas se abre pela autoridade que há no nome de Jesus. Muralhas caem por terra pela autoridade que há no nome de Jesus. Pão e peixe é multiplicado pela autoridade que há no nome de Jesus. O cego enxerga pela autoridade que há no nome de Jesus. Paralítico anda pela autoridade que há no nome de Jesus. Não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que está em nós, é sobre o que está em mim, é sobre o que está em você. Deus está dizendo nessa noite: deixa eu lhe usar para transformar a história de alguém. O nome de Jesus ainda tem poder para transformar. O nome de Jesus ainda tem poder para transformar. A Bíblia, e nós ouvimos isso muito, que aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Se Jesus não chegasse lá no tanque de Betesda, eu não ia ler que o paralítico de 38 anos levantou, pegou a cama e andou. Se Jesus não chegasse lá naquela casa em Cafarnaum, eu não ia ler que 4 homens abriram um buraco no telhado e desceu ele. E eu não ia ler que o homem pegou a cama e saiu andando dentro daquela casa. Se Jesus não chegasse lá naquela casa, naquela festa, que o vinho se acabou, nós não ia ler João capítulo 2, que a água transformou em vinho e o milagre aconteceu. Se Jesus não chegasse lá em Lucas capítulo de número 5, nós não ia ler Lucas 5, Pedro dizendo: eu tentei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Se Jesus não chegasse lá na casa do Jairo, aleluia, nós não ia ler que Jesus foi do lado da moça e disse: menina, a ti te digo, levanta. Se Jesus não chegasse lá na beira daquele monte, que aquele leproso se prostrou e adorou, dizendo: se o Senhor quiser, pode me limpar. Ele disse: eu quero, seja limpo. Nós não ia ler. E esse Jesus que chegou lá atrás é o mesmo que marcou dia 5 de julho de 2026, às 8h49 da noite. Ele está dizendo: eu cheguei na igreja apostólica Aliança em Cristo para mudar a tua Candaraya. Sinta a graça dele aí, sinta o toque dele aí. Seja tocado por ele agora, renovado por ele agora, cheio por ele agora. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Seja renovado agora, seja batizado com o Espírito Santo agora, seja cheio agora. Não se assusta se alguém começar a marchar, se alguém começar a correr, se alguém saltar da cadeira. Jesus chegou. Eu vou deixar você adorar a Deus.
barulho de alguém que está sendo visitado por Jesus. É barulho de alguém que está sendo tocado por Jesus. É Jesus que está renovando as suas forças agora. É Jesus que está te capacitando do alto da cabeça à planta dos pés agora. É Jesus que está te dando dons. É Jesus que está renovando as tuas forças. Seja tocado por Ele agora. Jesus está aqui, irmãos. Olha o verso 6. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Deus não te chamou para ficar paralisado. A ordem de Deus para alguém nessa noite é: sai dessa condição atual que você está. Hoje eu estou quebrando a paralisia. Eu vou repetir: hoje eu estou quebrando a paralisia. Levanta e anda, em nome de Jesus. Aí Pedro não só libera a palavra, mas olha a reação de Pedro no verso 7: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os teus pés e os teus tornozelos se firmaram. E logo os teus pés e os teus tornozelos se firmaram. A Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Então não era para os pés se firmar, não era para os tornozelos se firmar. Há 2 anos atrás eu quebrei o braço, 2 talas de ferro, eu fiquei mobilizado. Quando eu passei por esse processo, eu precisei fazer fisioterapia para voltar a ter movimento, para voltar a mexer as mãos, para voltar a mexer os dedos. Mas esse homem não precisou de fisioterapia. A palavra foi o suficiente. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta. É a palavra. Aleluia. É um toque que vai levantar a tua história. É um toque que vai levantar a tua história. É um toque que vai levantar a tua casa. É um toque que vai levantar a tua família. O contato está liberado. Levanta e anda em nome de Jesus. Pedro tocou e disse: a mão. Aí os pés e os tornozelos se firmaram. Irmão, e eu já fui criança. Eu me lembro que quando eu comecei a engatear, a primeira vez que eu engateei, não deu certo. Mamãe disse que eu caí. Mas nem por isso eu parei de tentar engatear. Tentei de novo. Engateei pela segunda vez, caí. Mamãe disse que eu caí de novo, porque eu ainda não tinha firmeza nos pés, firmeza nas mãos. Depois que eu ganhei firmeza nos pés e nas mãos, eu saí da fase de engatear para ir para o canto da parede, da cama, dos móveis da casa, para tentar se colocar em pé. E o primeiro passinho que eu dei, a mamãe disse que eu caí também. Mas nem por isso eu desisti de ir para o canto dos móveis da casa, se colocar de pé e tentar de novo. Chegou um dia que eu estava andando bem, apoiado nas coisas. Aí tentei andar sem apoiar, caí de novo. Mas nem por isso eu parei de tentar. Tentei de novo, comecei a andar sem apoiar nas coisas.
Depois de aprender a andar, tentei dar a primeira corrida. Não tinha uma boa coordenação motora, caí de novo. Mas nem por isso eu parei de tentar correr. Se levantei e tentei correr de novo. William, o que é isso? Esse homem não passou por isso. Ele não teve essas fases que nós tivemos lá atrás. O texto é bem claro em dizer que os pés e os tornozelos se firmou. E para o texto ficar mais impactado, o versículo 8 diz assim, ó: e saltando ele pôs-se em pé. Ele saltou, irmão, ele saltou, Pedro, ele saltou e se colocou em pé. Aí o verso 8 diz assim, ó: e andou e entrou com ele, saiu da porta, saiu de perto do acesso. Agora ele está tendo oportunidade de entrar no acesso. Ele salta e ele começa a andar com Pedro e João. Aí quando ele passa pela porta, olha o verso 8, ele entra andando e saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Deixa Deus tocar em você nessa noite. Deixa Deus tocar. Ele entrou andando, aí ele começou a saltar, aí ele começou a louvar. Aí alguém olhou e disse: calma aí, não era aquele homem que estava na porta, verso 9, e todo o povo viu ele andar. O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que alguém vai olhar e dizer: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. O texto diz: e louvaram a Deus. Aí o verso 10: e conhecia que era ele que estava sentado pedindo esmola na porta do templo Formosa, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. O que é isso? Poder de Deus. O que é isso? Autoridade de Deus. O milagre de Deus foi visível. A transformação será visível. Todos vão enxergar e dizer: Deus fez, Deus fez, Deus fez. Ele agora é um testemunho vivo. Olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na casa dele, olha o que Deus fez na casa dela. Deus transforma a nossa vida para que os outros vejam e digam: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. E eu finalizo. Por que, pregador? Porque ele saiu da porta e agora ele entra no templo andando e saltando. Mas agora ele entra como um adorador. Ele entra entregando o seu culto para Deus. O que Deus fez foi visível, todo o povo viu. Todos testemunharam. Todos olharam e disseram: Deus mudou a história daquele homem. E hoje Deus, Ele quer mudar a tua história. Mas só depende de você. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Talvez você está igual esse homem. Entrou caído, frustrado, desanimado, mas hoje ele está disposto a te levantar e a te dar uma nova oportunidade. O seu passado não define o seu futuro, irmãos. Não define. Por que, William? Porque Deus escreve hoje uma nova história. O agir de Deus impactou até os incrédulos que estavam ali. O agir de Deus impactou. Porque quando Deus faz, ninguém consegue negar. Deus fez, Deus agiu.